Bem, hoje você está para desfrutar, porque hoje, bem aqui na minha frente no estúdio, está ninguém mais, menos do que Jack Cole Jr. Jack, obrigado por juntar-se a nós, obrigado. Agora você viu esse nome antes, tenho certeza, alguns de vocês realmente sabem quem estou falando. Jack Cole, pai de Jack Cole Jr., era um grande você poderia chamá-lo curandeiro, um evangelista de cura dos anos 50, ele teve uma história e tanto hoje vamos levá-lo através da sua história, da sua vida. Nós vamos apenas falar alguns destaques, mas algumas coisas que você vai pegar hoje dos fatos da sua vida que vão ajudá-lo, você vai ser encorajado, você vai ser iluminado, isso vai ser muito bom e eu não posso esperar. Estou procurando por isso desde que conversamos ao telefone, como, por favor, venha fazer a entrevista, estou feliz porque você está aqui. Então vamos falar sobre seu pai. Nascido 11 de março de 1918, está correto? Sim, em Oklahoma, Pensilvânia. Nossa família se disparou com Mayflower, que é uma história e tanto do meu pai, e meu pai foi colocado em um orfanato em Tulsa, Oklahoma, porque meu avô era um jogador e perdeu tudo. Não voltou para casa e contou para sua esposa, minha avó, quando eles foram expulsos de casa. Então me ajude se eu entendi a história. Eu li e fiz uma pequena pesquisa, obviamente, sobre seu pai e seu avô. Ele estava passando por um momento difícil na vida, acabaram faltando por causa, alguns foram embora, eles se separaram uma vez. Bem, finalmente saiu, ponto final. Ele saiu e jogou toda a sua fortuna fora, ele já foi um homem muito rico. Então, aqui está ele, o pai do seu pai foi embora e você está sozinho com a sua mãe, mas acabou no orfanato. Como isso aconteceu? Bem, minha avó colocou em um orfanato para meninos de Tulsa, porque ele não podia mais cuidar das crianças. E claro, meu avô estava sem dinheiro por causa do jogo, então aqui está ele morando em um orfanato. De muitas maneiras ele perdeu seus pais. Ele está lá menos e ainda pelo menos estejam vivos, e ele realmente está lidando com uma rejeição nesse momento da sua vida. Está certo? Isso mesmo, ele se tornou vendedor quando cresceu. Trabalhou para empresas de máquinas e costura Singer, era o melhor vendedor e foi a uma tenda de reavivamento, e a sua juventude ele estava lá de fora. Você conhece Jack, estava pregando naquela tenda de reavivamento. Não sei quem estava pregando naquela tenda, você não gostaria de saber? Seria ótimo, mas era um encontro nazareno. Um nazareno, Então meu pai estava do lado de fora e ele disse que podia ouvi-los cantando e gritando, e quando eu acho que os nazarenos estavam realmente em chamas por Deus, porque ele disse, ficava tão interessante que quando ele começou a assistir, ele disse para si mesmo, eu tenho que ter o que eles têm. Ele era um alcoólatra por causa de beber tanto. Vida toda, você sabe, tem sido uma bagunça, então eles o ouviu dar o apelo e saiu correndo de fora da tenda, na tenda para o altar, e ele não sabia orar, porque quantos anos ele tinha nesse momento? Ele estava cerca dos 20, começou os 20. Se ele não fez, sabem orar, então ele começou e disse, Deus, eu não sei, eu tenho que ter o que eles têm. Eu amo isso, eu tenho que ter o que eles têm. Então, Deus, me dê o que eles têm. Enquanto eles estavam orando dessa maneira, ele disse que sentiu algo como alguém derramando óleo quente no topo da sua cabeça até a sola dos pés. Louvado seja Deus. Ele começou a gritar, já entendi, cachorro quente, já consegui. Ele ficou bêbado no espírito, foi para casa naquela noite gritando, cachorro quente, eu consegui. Abriu a porta da frente, a minha avó disse, meu avô adotivo parece que Jack está bêbado novamente. Sim, é melhor você ir colocá-lo na cama. E então meu padrasto se levantou e tentou deitá-lo na cama, e ele se sentou no meio da cama gritando, já estou, cachorro quente, eu tenho. Ele estava falando em outra língua, e meu avô disse, eu nunca ouvi tão bêbado. Então
na manhã seguinte, na hora do café da manhã, ele disse: podemos orar pela comida? Bem, eles nunca oraram pela comida naquela casa antes. Ele estava começando a orar pela comida e ficou feliz na mesa do café da manhã e começou a gritar: louvado seja Deus! E então, bem, ali, Jack, o interessante é que ele não sabia toda a linguagem religiosa para usar. Por isso ele disse: cachorro quente, isso mesmo, mas ainda assim algo aconteceu com ele. Ele sabia que queria agradecer a Deus pela comida na manhã seguinte. Não é interessante quando você tem uma revelação de quem é Deus e Ele dentro de você, Ele sabia que estava agradecido? Bem, agora é quando algo assim acontece em sua vida. Absolutamente, quer dizer, foi uma mudança. Ele não queria mais álcool, ele não queria mais xingar e se sentia tão bem por dentro, porque Jesus acabou de tirar todos os seus pecados e fez dele uma nova criatura. Então eu quero me apressar, não quero ir muito rápido. Mas eu quero pegar, ele acabaria nas Forças Armadas, não é certo? Ou no outro serviço, ele entrou no exército depois que ele foi salvo, certo? Eles pensavam que ele estava louco e ele enlouqueceu. E eles o colocaram na ala separada porque ele não bebia, não xingava e não agia como os outros soldados. Certo. Então eles disseram: há algo errado com ele. Eu tenho o livro Jack Cole que eu conheço, certo? E um dos livros, Jack Cole, a história de Jack Cole que ele escreveu. Então o que aconteceu? Ele começou a trabalhar com a igreja. Bem, ele começou a trabalhar nela. Primeiro ele e minha mãe começaram a ir à igreja. A minha mãe disse a ele, você vai ter que aprender a fazer as coisas. Ou então o pastor disse a ele primeiro para limpar os banheiros. Então ele não se sentiu chamado para limpar banheiro, mas minha mãe disse: bem, você precisa fazer tudo o que ele disse para ser obediente. Então a segunda coisa eles fizeram foi colocá-lo numa turma de 2 anos. Deus, ele estava em casa, bem, você aprende a ministrar para as crianças de 2 anos. Você pode aprender a ministrar antes de ministrar para os outros. E Deus começou a usá-lo, transferiu-o para outros lugares. Então ele se sentiu chamado para ser um evangelista. Você sabe que eu acho tão interessante sobre seu pai quando eu olho para os vídeos antigos e vejo... Na verdade, eu acho que Oral Roberts o chamou de... o homem poderoso da fé, homem de fé ousada, homem de fé ousada, isso que ele era, homem de fé ousada. E não apenas fez como que vemos tantas pessoas na igreja hoje, vai impor as mãos, vamos crer em Deus, e você pega e você está curado. Não, ele iria e agarrava. Se havia algo do lado da sua cabeça, ele iria pegar e tirar. Ele tinha a fé de gigante. Ele me disse todos os tipos de milagres que aconteceram. Naquela época, você sabe, eu tinha provavelmente 8 ou 9 anos, eu estava na tenda e vi coisas, mas não registrava como alguém começava a falar, como alguém começasse a falar. Você sabe, essa foi realmente minha próxima pergunta, crescer. O que é isso? Você sabe, quando você pensa no passado, você tem imagem das grandes tendas. O que mais chama a atenção em seu pai? Bem, apenas o caminho que ele operava, fazia as coisas, quer dizer... Parecia que ele não tinha medo de nada, certo? De fato, quando ele ficava doente, sempre era um enigma para mim. Quando ele ficou doente, foi um enigma para mim, porque ele ficava doente e não conseguia superá-lo, mas toda vez, qualquer coisa, lembro-me de uma vez que essa mulher apareceu e ela tinha um grande tumor no estômago, todo inchado. Parecia que ela estava grávida, mas ele disse a ela, eu lembro, ele disse, eu tenho um tumor do tamanho da bola de basquete. Ele a puxou e atingiu no estômago. Que coisa! Quando aquele tumor tivesse estourado, a saia dela caísse e ela escorregasse. Mas ele caiu. Então eu me lembro de uma vez que ele estava na barraca, ele tinha alguém, eles o enrolavam e ele pegou. Ele era um grande homem. Ele pegou a cadeira, rodou com os pés, chutou para fora o caminho, segurou e disse: corram em nome de Jesus. E eles o soltou e eles caíram
caíram, e ele pegou de volta e disse, eu não disse para você cair, eu disse para correr. E ele começou a orar e soltaram 3 vezes, foi isso que aconteceu. Bem, eu desistiria, sim. Mas ele pegou naquela 4ª vez, ele orou, gritou e chutou no assento nos pés e disse, eu disse, corra! O poder de Deus atingiu aquele homem, ele começou a correr por toda parte. Então você sabe, coisas assim parecia que nunca os assustou. Quando eu era garotinho, eu contaria como qualquer coisa. Ele sempre teve uma maneira de ver Deus trabalhar. Ele apenas acreditava em Deus. Você sabe que precisamos de mais... Eu penso que nós precisamos de mais homens de fé ousada. Um homem que almoçou com Oral Roberts 4 meses antes dele morrer, ele me contou que seu pai me assustava de medo. Ele disse, alguém iria processá-lo. Eu perguntei ao seu pai uma vez, como pode você acertar as pessoas e tirar os aparelhos delas antes de orar por ela e saber que isso vai acontecer? Ele disse, eu simplesmente creio em Deus. Deus disse que assim será feito e assim será feito. Ele não questionava. E eu sei que ouvi Oral Roberts dizer algumas coisas sobre seu pai, que foi um homem poderoso de fé, um homem ousado de fé. Ele, se você assistir, claro, a grande cura, mas ele também chamou a igreja para sair da frieza. Uma das minhas favoritas citações que eu já ouvi ele dizer que há neve no banco, geada no coral e um pregador de 1,80 m de gelo. Ele realmente estava indo atrás, ele não deixava as pessoas tranquilas, ele era poderoso homem de Deus, que cria em Deus, que queria ver as pessoas andar no puro conhecimento. Ele realmente queria ver o reavivamento, ele queria que a igreja tivesse reavivamento. Parecia que, quando você olha nos jornais, nas notícias ali atrás, quando ele estava na cadeia, na Flórida, por pregar sem a licença ou praticar medicina sem a licença, e ele simplesmente está ali e ele tem o maior sorriso no seu rosto. Ele cria em Deus tanto que quão duro eles vinham atrás dele, maior eram os milagres. A história que eu estava falando foi na Flórida, em Miami. Ele teve um culto de cura lá. E conta a história daqui para frente, o que aconteceu. Bem, a Igreja de Cristo veio contra ele e queria provar que cura não era para os dias de hoje. Não é impressionante como as pessoas vão lutar com você por crer em Deus? Realmente, as pessoas não querem crer. Siga adiante. Então, eles disseram que ele trouxe um garoto e pediu para ele tirar os aparelhos e que ele tinha pólio. E eles todos juntaram as histórias juntas, juntaram todos os artigos e encontramos o transcrito também do julgamento. Mas ele tinha pessoas mentindo para tentar colocar ele na cadeia e o juiz considerou Gordon Lindsay, Cristo para as Nações e todos os pregadores ali naqueles dias vieram e se juntaram, em vez de lutar um contra o outro ou falando mal um do outro, os pregadores que trabalhavam juntos naqueles dias. Sim, eu gosto de ver as pessoas se dando bem, amém. Houve um poder quando eles se reuniram, eles todos se juntaram ali no tribunal e eles jogaram as acusações e ele venceu. E ele ainda fez um xerife honorário de Miami depois do julgamento. Sim. Praticando medicina sem licença, em fato, eu lembro que não há lei contra a cura divina, isso é correto? E você sabe, aqui na América, creio ou não, em muitos hospitais, há capelão que não deixa você orar pelas pessoas, ele não deixará você, eu não sabia disso, é verdade, eles não deixam você porque
eles pensam que vai estar dando uma falsa esperança. É muito triste dizer isso, mas nunca aprenderam a lição. A humanidade não aprendeu isso. As pessoas precisam de esperança, porque se você não tiver esperança, então o povo perece. E nós precisamos construir esperança nas pessoas. É impressionante quanto que as pessoas não creem que Deus pode curar hoje. E você ainda crê que Deus cura? E eu sei que Ele cura. Eu só estou vivendo aqui agora porque causa dos milagres poderosos de Deus. Eu tinha câncer no meu fígado, nos meus rins, e o doutor me deu de 6 a 8 meses para viver. Isso foi 33 anos atrás. Bem, louvado seja Deus. Ele cura e nos faz são hoje. Isso é bom. Há muito mais. Se houvesse suficiente sobre seu papai, as grandes curas, reavivamento, ministério que ele teve, ele simplesmente teve um coração pelas crianças. Sim, ele começou um orfanato. A maneira que ele começou, que ele estava numa reunião, eu creio que foi em Wichita Falls, Texas. Um garotinho veio para ele e disse, e puxou nas suas calças depois de um culto, olhou para ele e disse, ministro, o senhor poderia me dar uma casa? E aquilo tocou o coração do meu pai muito, e ele tomou todas as ofertas que ele tinha e foi e comprou um pedaço de propriedade e começou um lar para as crianças e moveu para Waxahachie mais tarde com as crianças. E quando nós ouvimos sobre orfanatos, ali atrás não era comum, né? Então, para ele fazer algo assim, que coisa incomum e surpreendente para as pessoas, né? Ele sendo criado num orfanato e sendo tratado mal, ele queria fazer isso depois que aquele garotinho, o coração dele tocou. Muitas propriedades, em verdade, uma das garotas que foram crescidas ali, tem 75 anos hoje, ela disse. Ela me chamou ontem à noite, estava conversando comigo, ela mora em Mississippi, e ela estava falando como naqueles anos da infância, quando tinha um garoto nome Bobby Davidson, ele era um veterano de guerra, e ele está no hospital de veteranos, ele tem 77 anos de idade, ele lutou pelo meu papai, correto? Se alguém dissesse alguma coisa mal sobre meu pai, ele estava pronto para brigar, sim. Isso foi um investimento que ele fez até esse dia nessas vidas. Tremendo. E eu quero saber o que aconteceu com você. Fala-me sobre seu ministério. Como que você chegou a Jack Coe Jr.? Bom, isso é uma longa história. Eu cresci, claro, na casa de um ministro. A última coisa que eu queria ser era um pregador. Eu comecei a vender carros ou qualquer coisa. Trabalhei numa casa de embalar carne e eu simplesmente fui correndo de Deus. Um dia Deus me segurou e eu senti chamado para pregar, e quando eu comecei foi difícil. Eu encontrei que as pessoas disseram que se fosse salva me ajudaria, mas elas não me ajudaram, correto? Então, os que me ajudaram queriam me usar. As pessoas me chamavam para pregar e eu não queria ir pregar. E eu disse de qualquer maneira que eu ia morrer. Mas Deus falou comigo um dia e disse, eu te curarei se você pregar. Onde você estava quando Deus falou com você? Eu estava num quarto de hospital, em Baylor Hospital, no centro de Dallas. Então você simplesmente estava lá, você teve uma visão, não foi uma visão. Até eu tive um amigo que foi meu amigo por muito tempo, que veio de Grandville, Missouri, e outro que tinha sua igreja aqui em Dallas, o nome dele é Sam Mix. Ele veio para o hospital naquele dia, e eu deveria morrer ali 1 ou 2 dias. Eles chamaram a família, juntaram
E eles ambos começaram a orar por mim. E eles oraram por várias outras pessoas. Vários pastores em Dallas veio orar por mim. Mas quando eles oraram, eles, ó Deus, levante ele, cura eles, senão ele não vai entender. Muito obrigado. E sim, mas assim, umas orações sem esperança. Mas eu lembro das orações desses dois oradores. Eles tomaram autoridade em cima do câncer e oraram por mim. Ele disse, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade. E Sam Nix foi para o Milagre do Vale, Arizona, ali na escola, e ele sabia, que vocês que não conhecem o Vale dos Milagres de A. Allen, ajuda-me a encontrar. A. Allen foi, depois que o seu pai passou, ele comprou a tenda do seu pai. Sim, ele comprou a tenda do meu pai. Ele comprou a tenda do meu pai, com todas as cadeiras, e eu tenho a cadeira que foi da tenda do meu pai para a tenda de A. Allen, de Shadrach, e Donna Shadrach me deu aquela cadeira. E eu tenho a cadeira original. Conta-me um dos milagres que você mais lembra. Conta bem. Eu tinha uma mulher, eu não sei, eu não soube que ela foi curada até, mas ela não podia mover, ela ficava assim dessa forma. Ela encontrou minha irmã 20 anos mais tarde e tudo estava normal. Bem, ela disse, por causa da oração do seu irmão. Eu estava orando por uma pessoa surda uma vez. Você sabe, às vezes você crê, às vezes você não crê. Meu pai contou uma história uma vez que ele disse que ele tinha uma pessoa que veio na fila. Ele mandou de volta para a fila 7 vezes. E até que não tinha mais ninguém naquela fila. Então ele disse, ó Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus disse, você não é o curador, eu sou. E ele orou a Deus e Deus curou o homem. Bem, essa pessoa foi totalmente surda e eu orei por ela e eu movi ela de lado e eu disse, ela pode ouvir. E a primeira coisa eu disse, ela pode. Conta mais uma antes de terminarmos a história do seu pai, que as pessoas não sabem. Qual é a coisa que você gostaria que as pessoas soubessem do seu pai? Muitas pessoas pensam que ele era duro, porque ele acertava as pessoas. Já ouvi muitas pessoas dizer que ele era muito duro, mas ele era uma pessoa amável, ele tinha um coração de compaixão. E eu lembro quando eu era garotinho e ele me dava surra, ele disse, me machuca mais a mim do que você. Mas ali naquele tempo eu pensei, não, isso não, me dá a cinta que eu vou tentar. Mas você sabe, eu sempre lembro da sua compaixão. Ele iria porque ele queria ver o reavivamento. Ele falou, Jesus está vindo muito em breve e ele tinha que ir da forma que ia. Por isso que ele morreu jovem, porque ele não pensava que não tinha muito tempo até a vinda do Senhor. Por um homem que viveu apenas 38 anos e venceu todos os obstáculos que venceu. Que tremendo legado tocante que ele deixou e ele carregou para esta geração. Muito obrigado por ser fiel à chamada.